Com a ajuda da Maria Clara Sasaki. Ela que é meteorologista da Climatempo, vai entrar aqui no nosso estúdio para conversar com a gente e trazer um pouco dessa previsão. Bom dia, Maria Clara. Olá, muito bom dia, Carol. Bom dia também a todos que nos acompanham. Maria Clara, é isso, todo mundo, várias expressões, né? Eu falei logo aqui no início da edição de hoje, não é conversa de elevador, porque tá todo mundo falando do tempo, várias regiões do país enfrentando essa onda de calor extremo, inclusive aqui a gente consegue ter no nosso mapa a dimensão dessa onda de calor, quais estados que ela está afetando e esse alerta também do Instituto Nacional de Meteorologia com relação à baixa umidade do ar. Exatamente. Afinal, o que é que está acontecendo, Maria Clara? Agora a gente tem uma condição de bloqueio atmosférico, Carol. O bloqueio atmosférico, ele impede o avanço das frentes frias do sul para o sudeste do Brasil. Elas ficam presas, especialmente no Rio Grande do Sul, e é um alerta também, né, para o estado gaúcho, essas frentes frias presas por lá. Como a frente fria não consegue avançar, aí olha só, Carol, esse mapa vermelho aqui, a temperatura sobe bastante, o ar seco ganha muita força, não tem umidade para segurar a temperatura e aí a gente tem as ondas de calor que são até típicas para esta época do ano, mas por conta de outros fatores, essa está bem acima do normal. Ou seja, aqui no mapa, só para a gente entender essas colorações também, Maria Clara, esse vermelho aqui indica para a gente uma temperatura muito acima do normal para o mês de setembro. Exatamente. Toda essa área, pegando quase todo o sudeste do Brasil, boa parte também do centro-oeste e do estado do Paraná. E estas áreas em laranja é uma temperatura levemente acima do normal para o mês de setembro, mas ainda assim acima do normal para o mês de setembro. Então, quase todo o país com temperaturas bem mais elevadas do que o normal, Carol. Inclusive, a gente consegue aqui acompanhar no nosso mapa, hoje, as máximas previstas para esta terça-feira. Há pouco eu falava do recorde de calor. Onde já tivemos recorde de calor? De domingo para cá, Maria Clara. Vários dias seguidos, né, Carol? Pois é. Quais são os principais destaques? Olha, agora a gente vê, né, boa parte do Brasil com temperaturas acima dos 30 graus, exceção apenas de Porto Alegre, com a temperatura aí na casa dos 24 graus, porque chove a qualquer momento. Tirando o Rio Grande do Sul, todas as outras regiões com temperaturas perto de 30, acima de 30 graus. E no centro-oeste, olha, 36 Goiânia e Campo Grande, 39 em Cuiabá e até 40 graus em Palmas. Então é uma temperatura bastante elevada e isso contribui com o ar seco. É exatamente isso, o ar seco, é pouca umidade disponível no ar, Maria Clara. Isso faz o que com a sensação térmica? O que a gente pode esperar? Nos termômetros aqui, 36 graus, por exemplo, em São Paulo, 36 em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Mas qual é a sensação para quem está na cidade? Olha, para as regiões mais secas, não tem muita diferença entre a temperatura e a sensação térmica. Então, a temperatura real nas áreas mais secas, região centro-oeste, interior de Minas Gerais, interior de São Paulo, a temperatura real e a temperatura do termômetro é bem parecida, são bem parecidas. A temperatura de sensação térmica e a temperatura do termômetro são bem parecidas. Agora, chama muita atenção a sensação térmica para áreas litorâneas. Então, Rio de Janeiro, Vitória, litoral do estado de São Paulo. Se a sensação térmica, se a temperatura está perto dos 40, a sensação térmica, olha, pode chegar perto de 50 graus. Ou seja, aqui Rio de Janeiro com 36 hoje de máxima, durante a semana e também a temperatura vai subir ainda mais e a sensação vai ser demais. A sensação vai ser demais. Rio de Janeiro chama muita atenção para a sensação térmica para o final de semana. Quando as temperaturas chegarem aí perto dos 39 até 40 graus, a sensação térmica vai muito além disso. Para quem gosta de calor, esse povo está comemorando. Agora, para quem está com saudade daquele friozinho, para se despedir do inverno, no estilo inverno, quando vem uma virada no tempo, Maria Clara? Só na semana que vem. Quando olhamos para São Paulo, a gente tem aqui um pouco da evolução das temperaturas nos últimos dias e também olhando para frente, olha só o que vai acontecer com São Paulo. A gente tem, a temperatura aqui é 35 graus, ó, o gráfico já começa a ser a máxima nos 35 graus e a gente vê que passa de 35 aqui no final de semana. E é só lá no início da primavera que a gente tem uma mudança no tempo. Mas olha, 30 graus não é um friozão, né? A temperatura aqui mínima perto entre 15 e 20, então tá ok, né, Carol? Tá ok, mas vai aliviar bastante o calorão do final de semana, acima dos 36 graus aqui, ó, do dia 24 até o dia 25. Ou seja, essa reta final aqui de setembro ainda será com temperaturas altas. No início de outubro no início de outubro que dá uma mudancinha. Aí sim, aí cai bastante, Carol. Vamos para baixo de
20 graus de temperatura máxima, provavelmente é um dia mais encoberto, é uma previsão distante ainda, gente, calma, que pode mudar. Pode ter uma mudança, esse dado puro do modelo, a gente pode ter uma mudança, mas tem uma virada no tempo aí para o mês entre setembro e outubro. Deve ser um dia mais encoberto, deve ter alguma chuva e não deve ser duradouro, deve ter aí um dia só de frio um pouco mais significativo, Carol, depois a temperatura sobe de novo. Vou destacar aqui mais uma vez São Paulo, com relação à temperatura de ontem, porque foi a segunda tarde mais quente do ano na cidade de São Paulo. E você já disse pra gente, olha, até o fim de semana a temperatura vai subir mais, passando aí dos 35 graus no domingo. É isso mesmo? Exatamente. Ou seja, até vem novo recorde. 36, exatamente. 36, alguns bairros da cidade, a gente sabe que a zona norte da capital paulista é mais quente, a zona sul é mais fria. Então, alguns bairros da cidade podem até registrar mais de 37 graus. E com sensação térmica também um pouquinho mais alta do que a temperatura real, porque temos um pouco de influência da brisa do mar, a gente recebe um pouco mais de umidade aqui na capital paulista, viu, Carol? Vamos então também trazer dados do Rio de Janeiro, viajar aqui pelo Brasil, para quem está nos acompanhando. No Rio de Janeiro também a temperatura deve passar aí dos 35 no fim de semana. Deve passar dos 35 no fim de semana e a gente pode ter aí temperaturas perto dos 40 graus. Algumas cidades, né, já chegaram a registrar essa temperatura aí nos últimos dias. Podemos ter novamente temperaturas tão elevadas e no Rio a sensação térmica é muito maior do que a temperatura real, Carol, porque a gente tem mais umidade. Quanto mais umidade, mais temperatura, ventos calmos, sensação térmica vai lá para cima. Agora, quando a gente fala de calor, a gente pensar de norte a sul, tá quente. É isso que está acontecendo? A gente tem os dados aqui de Porto Alegre, porque por lá, daqui a pouco vai ser inclusive um destaque aqui, vamos detalhar, Maria Clara, sobre a situação das chuvas no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre também está quente? Porto Alegre está abafado, a máxima hoje é de 24 graus, a temperatura é acima do normal para um período chuvoso, né? Então 24 graus, com uma atuação de uma frente fria, é uma temperatura acima do normal. Não é um calor tão exagerado, vamos dizer assim, porque no fim de semana chegou a fazer 36 graus em Porto Alegre, então é uma temperatura bem diferente, mas é uma sensação de tempo abafado e vai cair também lá na virada do mês, viu, Carol? A gente também tem expectativa para virada no tempo, porque se tem virada no tempo aqui no Sudeste, vira também na região Sul. Aliás, o Sul chega primeiro, né? O Sul tem as ondas de frio atingem primeiro a região Sul do Brasil para depois chegar aqui no Sudeste. Vamos dar uma olhadinha nesse inverno, como é que a gente vai fechar, para a gente pontuar, vamos virar a estação, mudar de estação no final de semana, no sábado, vem a primavera. E aí o grande destaque é exatamente esse quando a gente fala dessa onda de calor, porque estamos enfrentando altas temperaturas, recordes de calor, mas ainda estamos no inverno. Quando a gente traça um comparativo com outros anos, Maria Clara, foi um inverno atípico? Foi um inverno atípico, bem atípico, aliás, todas as regiões do Brasil praticamente com temperaturas acima do normal. E olha só o que a gente observa aqui, a gente pegou desde 2020 até 2023, né? A gente vê que aqui, esses pontos mais escuros, Carol, são os pontos onde a temperatura foi mais alta, passando aí de 35, 36 graus durante os meses de inverno, durante todos os meses de inverno. Então a gente vê que algumas cidades mais isoladas aqui em 2020 registraram essa temperatura mais elevada, ou mesmo em 2021, algumas cidades ali do Tocantins, do estado de Mato Grosso, 2022 também, uma área muito pequena com essa temperatura muito elevada. Agora olha 2023, Nossa. Espalhou bastante esse calorão e a gente ainda nem chegou no final do mês de setembro, né? Agora olha também sul do Brasil, olha, todos os outros anos com temperaturas mais baixas, um azulzinho tomando conta até de Santa Catarina, invadindo até um pouco o Paraná. E aqui, em 2023, a gente vê alguma área que é do Rio Grande do Sul, olha só, em 2023. Aqui, né? Exatamente. E é um tom de azul um pouco mais claro. Um tom de azul um pouco mais claro, isso significa que a temperatura ficou mais alta. Então, de sul a norte do Brasil, nós temos as temperaturas acima do normal e o calor tomando conta, especialmente do interior do Brasil. No caso aqui, olhando para esse ano de 2023, influência do El Niño? Totalmente influência do El Niño e não só do El Niño, né? A gente tem também a atmosfera mais aquecida por causa dos outros oceanos que estão com temperaturas mais elevadas, né? Tem uma disponibilidade de calor maior na atmosfera e a gente tem também aí os bloqueios atmosféricos, como eu comentei no início aqui, Carol, que impedem a chegada das frentes frias e fortalecem as ondas de calor. Então, 2023, principalmente El Niño e também temperaturas da atmosfera mais elevadas. O que o inverno nos dá de prévia sobre a primavera que chega nesse sábado, Maria Clara? Calor.
Podemos Mais esperar calor. também temperaturas acima da média. Em todas as regiões do Brasil, a expectativa é de temperaturas acima da média para a primavera e com ondas de calor altíssimas. E esses recordes que vamos vivenciar agora podem ser batidos durante a primavera até o final do ano. Então, não para por aqui não. Essa onda de calor é só o começo da primavera. Vamos falar também da chuva no Rio Grande do Sul, Maria Clara, porque o grande destaque que você traz para a gente tem esse bloqueio atmosférico, essa forte massa de ar quente e seco, mas as frentes frias, elas estão chegando e param ali na região sul. Exatamente, Temos o nosso próximo mapa, que a gente consegue trazer um pouco da previsão do tempo para todo o Brasil. E aqui, olha só, esse azul bem mais forte no Rio Grande do Sul, indicando muita chuva. A frente fria passou por lá, já se afastou, mas ainda tem muitas nuvens carregadas no estado. Qual que é o potencial dessa chuva? Ela cai forte, Maria Clara? Cai forte, Carol, cai forte e o acumulado pode chegar a 120 milímetros. Isso é o acumulado do mês. Nossa. E a gente já passou a média do mês, né? A chuva foi muito volumosa no Rio Grande do Sul, o nível dos rios ainda está muito alto, então ainda tem possibilidade de enchentes, de alagamentos, transbordamento do nível dos rios ao longo dos próximos dias, de toda esta semana, porque a chuva ela deve ser volumosa. Olha só, Carol, que imagem impressionante, né? Pois é, Maria Clara, a tragédia que o estado viveu nos últimos dias, no início desse mês. Estamos falando de 48 vítimas depois desses temporais. Subiu para 10 o número de desaparecidos no estado, também depois dessas tempestades que castigaram o estado gaúcho. Maria Clara, o fato dessa forte massa de ar quente e seco está cobrindo grande parte do país, faz com que as chuvas fiquem ainda mais intensas no Rio Grande do Sul? Com certeza, Carol, faz sim. As nuvens carregadas, elas dependem de calor e de umidade. Então, se a gente tem tudo isso disponível, a gente com certeza tem uma chuva forte e uma chuva volumosa. Há um grande nível de alerta com relação a Porto Alegre, com relação ao nível do rio Guaíba. O que a gente pode esperar especificamente para a região metropolitana de Porto Alegre e também para o Vale do Taquari, que foi uma região muito afetada pelos temporais? Foi a primeira região, né, a registrar aí uma condição bem extrema de chuva. Para os próximos dias, o alerta está mantido, porque essa chuva deve acontecer em todo o estado. Então, o nível dos rios ainda está alto, como eu mencionei, né? Na região do Vale do Taquari ainda tem possibilidade de enchentes e o alerta é total, né, Carol? O alerta é máximo. Maria Clara Sasaki, meteorologista da Climatempo, trazendo para a gente um panorama do Brasil, do que a gente pode esperar para hoje e para os próximos dias. Assunto de destaque na edição de hoje. Obrigada, Maria Clara. Carol. Até a próxima. Até a próxima. Bom dia.